Vamos conhecer agora a história de vida do Sérgio Miller. A história do Sérgio Miller tem tudo a ver com o capítulo 11 e versículo 1 de Hebreus, que diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A vida dele tem tudo a ver com fé. Hoje você vai conhecer a história da vida dele. A tua mãe tem uma história incrível, né, que aconteceu na vida dela, claro, junto com vocês. Me conta como é que foi isso. Verdade, Ismara. Minha mãe, até aos 10 anos, parecia tudo bem na nossa casa. De repente, uma enfermidade do dia para a noite apareceu, uma enfermidade que nenhum médico descobriu que ela tinha, né? Nós gastamos praticamente tudo que nós tínhamos de economia, quase perdemos a casa, os bens, né? Minha mãe, essa enfermidade o médico não descobria, a única coisa que ela conseguia fazer toda noite, pegava 1 litro de álcool, esfregava pelo corpo para tentar aliviar as dores. Sim. Então a gente procurou em toda a medicina aqui em Joinville, Curitiba, Itajaí. E não conseguia. E não conseguimos nada. Aí partimos para o mundo espiritual, que a gente não conhecia, candomblé, né, o espiritismo e outras coisas, sem solução nenhuma. E foi justamente nesse período que esse médico, um dia, numa quarta-feira, já desesperado, a gente praticamente sem dinheiro, a gente foi até lá, eu com a minha irmã junto, porque alguém tinha que acompanhar, meu pai não podia mais deixar o emprego, porque senão a gente já não teria mais nem condições de sobreviver. E esse médico disse para minha mãe: olha, o que eu fiz pela senhora está aqui, eu não posso fazer mais nada. Eu não sei se a senhora acredita em Deus, foi a expressão dela. Mas ele apontou assim para o outro lado da rua e disse assim: ó, ali tem uma igreja. E dizem que tem um pastor, um missionário, que fala de Deus e as coisas acontecem. Se a senhora acredita em Deus e quiser ir até lá. E minha mãe olhou para nós assim e disse: bom, como a gente não tem mais nada que fazer, pela primeira vez a gente entrou, né, num lugar que falava de Deus de uma forma que a gente nunca ouviu. Né? A gente achou tudo esquisito, um louvor bonito, as pessoas cantando, um semblante alegre, né? E ouvimos alguns testemunhos e minha mãe disse assim: poxa, talvez aqui seja né, eu encontro pelo menos paz. Ela tentou conversar com o pastor no final do culto e o pastor disse assim para ela: não, a senhora, hoje eu não posso atender a senhora, mas a senhora venha na sexta-feira. E aí na sexta-feira eles chegaram mais cedo, né? Se eu não me engano, o culto começava às 8 horas, aquela reunião. E 7 horas já a gente estava lá. Conversaram com o pastor. A gente fechou, como diz, participou do culto depois e foi embora. No domingo de manhã, no sábado de manhã, no outro dia, minha mãe, praticamente a gente pensou: hoje ela vai levar, porque, né, vai morrer. A dor, o sentimento que ela tinha era muito grande, né? Agravou mesmo. E aí a gente disse: os últimos suspiros dela. Sim. E no domingo de manhã ela não tinha mais nada. Só que a gente só ficou sabendo. Totalmente curada do domingo? Totalmente curada da manhã de domingo em diante. É como, hoje eu posso dizer assim, como se fosse uma ressurreição. Nasceu, né? Acordou uma nova pessoa. Só meses depois é que ela contou o que o pastor conversou com ela naquele escritório antes do culto. Que ele disse assim: dona Herta, ele olhou bem para ela, né? Ela contou isso depois. Amanhã é sábado. Amanhã a senhora vai chorar o dia todo de dor, de desespero, né? Não vai saber. Mas a partir de domingo a senhora não vai ter mais nada. E aquilo assim, né? Aconteceu. E aquilo assim, toda vez que eu lembro disso eu me arrepio, né? Nossa, é um milagre. Porque foi algo sobrenatural. Foi Deus agindo. Como ele falou, no domingo de manhã a senhora vai acordar e não vai ter mais nada. E daquele dia em diante, isso já fazem 36 anos, minha mãe nunca teve mais nada. Então foi em meio a isso tudo que aconteceu com a sua mãe, com a sua família, que você entregou a vida para Jesus? Foi. E a partir daquele momento eu comecei a ouvir falar de Deus, ouvir falar de Jesus. Mas a experiência pessoal comigo demorou um pouco para acontecer. Sim. Eu aceitei Jesus, fiz a oração da fé, entreguei minha vida para Jesus, mas faltava alguma coisa. Deus ainda não era pessoal para mim, como pelo menos eu ouvia e entendia de outras pessoas. Então, durante 3 anos, mais ou menos, a minha vida, o meu relacionamento com Deus foi conhecê-lo. E eu vi Deus me cercando com seus cuidados, né? Eu era um menino que praticamente vivia doente o tempo todo. Não só a minha mãe, eu pensei comigo: será que eu estou herdando da minha mãe isso? Porque cada 20 dias eu estava indo no médico por causa de alguma coisa. E eu lembro que com 12 para 13 anos, eu dizia: meu Deus. Aí um dia eu me fechei no meu quarto, né? Com 12 anos, naquela oração simples, e disse: Jesus, eu não quero mais ir no médico. Não quero mais. Me cura.
Nunca mais precisei do médico. Olha só. 25 anos depois eu procurei um médico porque eu quebrei um braço, né? Porque a saúde começou a brotar na minha vida e eu nunca mais precisei de médico. Né? Então ali eu comecei a crescer, eu era um adolescente. Como todo adolescente, enfrentei as tentações da vida, a fase de menino, de adolescente, até o momento que eu disse assim, Senhor, eu preciso de algo mais na minha vida. E um dia eu lembro que eu tinha 15 para 16 anos, eu disse, Senhor, eu quero que tu faças uma mudança. Hoje eu quero me render a ti. E eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida. Eu sei que a partir daquela data a minha vida foi diferente. E nessa época você já gostava de estudar a Bíblia, muito cedo você fez teologia, é isso, né? Ali começou o meu outro lado, que acabou sendo mais do que profissional. Estudou 3 anos, se formou? Acabei 3 anos, nós começamos com uma turma de 100 e poucos alunos, 106 alunos, se eu não me engano. E quando eu me formei em 83, éramos apenas 6. 6 alunos apenas no final? 6. Quer dizer, de 106... Sobraram 6. E nessa época você já queria ser pastor mesmo? Pastor? Nem pensar isso, mas a única coisa que eu queria era aprender um pouco mais da Bíblia. Todo final de semana tinha aquele compromisso com a escola dominical, isso me levou a ter que estudar a Bíblia mais profundamente para preparar a matéria. Nesse conhecimento eu fui me aprofundando e eu comecei a sentir um chamado bem diferente, algo, né, pelas almas, pelo ministério. Eu comecei a ver o ministério não como uma profissão, mas como uma vocação. E foi nessa época que você entregou tudo e largou o trabalho para viver no ministério? Quase nessa época, Ismar. Na verdade, eu estava trabalhando 10 anos numa livraria evangélica, né, vendendo livros, bíblias, que era o que eu gostava, e jogando meu futebolzinho e tendo, né, ministrando estudos bíblicos no final de semana na escola dominical, alguma coisa. E Deus, quando estava com 7 anos na livraria, Ele começou a tocar no meu coração que eu deveria sair da livraria e me dedicar tempo integral para Ele. E eu disse, nada feito. Não queria. Não queria. Até que um dia eu quebrei o braço numa partida de futebol. E tive que ficar 8 meses no encosto. Na verdade seriam 4, mas 2 dias antes de voltar a trabalhar eu quebrei o mesmo braço novamente. E nesses 8 meses a única coisa que eu podia fazer, ler, orar. Ler e orar. E Deus falou muito contigo nessa época. E certo? Tudo que eu lia dizia assim, eu tenho um chamado para ti, eu tenho uma vocação para ti. Lembra que eu te tirei e eu te separei para isso. Eu dizia, tá bom Deus, mas eu já estou fazendo a tua obra. Mas não é bem assim, Sérgio, que eu quero contigo. Então, nesse tempo, eu começava a relutar. Até que o momento que eu voltei a trabalhar, fui demitido, porque depois de 8 meses, né, não tinha, com certeza não teria outra opção, eu fui demitido e fui procurar outro emprego. Comecei a mandar currículos para vários lugares, para empresas, e nada dava certo. Até o dia que uma irmã de um grupo de estudo que eu tinha durante a semana, ela disse assim, Sérgio, tu já parou para ver se tu não está sendo desobediente a Deus? Aí eu entendi, como desobediente? Eu estou fazendo algo. Mas tu não acha que Deus te quer de tempo integral? Até um dia que eu lembro, uma quarta-feira à noite, eu voltei para casa de um estudo bíblico e aquela situação eu não aguentava mais, né? Me ajoelhei na sala e disse, Senhor, eu estou aqui. Tu sabes que eu sou teu. Mas eu me rendo. Se realmente tu queres alguma coisa diferente da minha vida, estou aqui. Eu sou todo teu. Só tem uma coisa. Minha oração foi bem essa, só tem uma coisa. Deus, eu quero só uma coisa de ti. Tu cuida das minhas coisas, das minhas necessidades e eu cuido das tuas. Porque eu não vou ter cabeça para ficar pregando tua palavra, para ensinar o reino de Deus, sei lá o que o Senhor quer de mim e ficar me preocupando. Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou viver? Quem vai cuidar da minha família? Eu não vou ter cabeça para as duas coisas. Eu quero que o Senhor cuide dessa área da minha vida e eu cuido da tua. Tá, mas decidir isso até tudo bem, mas tem uma hora que o dinheiro começa a acabar, né? As reservas acabaram. E aí, o que aconteceu? Na verdade, aí o que aconteceu foi porque o salário de desemprego acabou, a minha esposa tinha o salário dela, mas também não era tanto, né? Salário normal, nós tínhamos as nossas despesas e aí de repente não tinha mais reservas. Até que chegou um dia, minha esposa voltou de um curso em Itajaí, deitou sobre a cama e ela disse assim, Sérgio, por que tu não dá um curso sobre motivação? Por que tu não começa a falar? Ela disse, Mara, antes de falar contigo, deixa eu te contar, hoje nós temos um cheque de R$150 que vai entrar e não tem dinheiro. E fui pra cozinha, fui tomar água, daqui a pouco ela me chama novamente, Sérgio,
mas tu não quer mesmo falar sobre motivação? Eu disse, não, Mara, não é a minha área. Mas então me mostra um livro sobre motivação para me levar para a empresa ou para ler alguma coisa. Aí eu entrei na minha biblioteca e peguei o livro na mão e disse, ó, Mara, tá aqui, ó. Se tu ler, tu vai encontrar várias. E eu comecei a olhar, tem várias páginas aqui que falam de... Daí eu parei. Mara, o que foi, Sérgio? Olha o que tem aqui. Nossa. R$150 dentro do livro. Dentro do livro? Dentro do livro. R$150. Era o valor que você precisava? Era o valor que eu precisava naquele dia. Sérgio, quem ouve, né, o teu testemunho, ele pode pensar assim, poxa, mas foi coincidência ter aqueles R$150 no livro, né? Ou mesmo, tá vencendo uma conta de R$91 ali, talvez alguém soube, um vizinho descobriu, os parentes mesmo falaram e eles se comoveram pela tua vida e te ajudaram, né? Algumas vezes no começo, algumas pessoas me procuraram quando elas souberam que eu comecei, que eu disse, porque elas começavam a perguntar, Sérgio, o que tu tá fazendo? Estou pregando o reino de Deus. E aí ela perguntava assim pra mim, tá, mas tu tá precisando de alguma coisa? E elas perguntavam, Sérgio, tu tá precisando de alguma coisa em casa? Alguma necessidade, comida, alguma coisa? Eu dizia pra elas assim, se você quiser saber o que eu preciso, pergunta pra Deus. Porque o que eu combinei com Deus foi isso. Se eu tiver alguma necessidade, eu vou contar pra Deus. Se Ele quiser contar pra alguém, Ele vai contar. Teve algum momento, né, alguma situação que Deus te surpreendeu nas coisas que Ele te deu? Na verdade, Deus sempre surpreende a gente, né? Com seu amor, com sua graça. Mas houve um momento que é marcante. Eu lembro que em outubro de 2008, alguém me perguntou assim, Sérgio, tu tem carro? Eu disse, não, eu não tenho carro. E tu tá orando para Deus te dar um carro? Com certeza tu deve estar orando né? Tu tá se tornando uma pessoa de fé. Eu disse, não, eu não estou orando para Deus me dar um carro. Aí a pessoa se assustou, mas tu não tem carro e não tá orando para Deus te dar um carro? Eu disse, não, porque o carro não é uma necessidade. Porque todas as noites eu saio para dar o estudo bíblico, eu saio para dar os estudos bíblicos e minha irmã sempre me emprestava o carro, né? Em dezembro daquele ano, dia 22 ou 23 de dezembro, uma pessoa me ligou assim, ó, Sérgio, tu tá em casa? Tô passando aí, preciso falar contigo. Beleza. Deu uns 15 minutos e uma pessoa aparece, essa pessoa aparece, dona de uma revenda de carros, ela apareceu lá em casa e disse, ó, Sérgio, vim te entregar. Ela saiu assim, pegou, tirou a chave, disse assim, ó, esse carro é pra ti. Como assim pra mim? Uma pessoa foi lá na minha loja, comprou esse carro, né, e mandou entregar pra ti. Disse assim, ó, diz pro Sérgio que Deus mandou entregar pra ele. E naquele momento se cumpre o que diz a palavra, que Ele faz por vós, né, além do que nós pedimos ou imaginamos. E o que você realmente faz no ministério, né, na obra do Senhor? É ensinar a palavra de Deus, seja pela internet, seja em grupos. Eu tenho todo dia da semana, toda noite, eu tenho um grupo de estudo bíblico em locais diferentes, com pessoas diferentes. Nesses últimos 4 anos, Deus tem me dado uma outra experiência, que é cuidar de almas através da internet. Como é que faz isso? Eu comecei enviando devocionais para alguns amigos, você foi um dos primeiros que enviei, né? Escrevia um pequeno devocional de manhã e enviava para uns 15, 20 amigos. Aquilo foi crescendo e hoje só eu mando para mais de 2.000 pessoas. Sérgio, você já está há 8 anos nessas experiências sobrenaturais, em ser abençoado financeiramente, e tantas outras coisas, né? Já 2.000 pessoas que você manda e-mails, tantos grupos que você visita e, né, dá estudo bíblico todos os dias, né? Mas hoje, qual que é o maior objetivo, né, vendo tudo isso, qual que é o maior objetivo da sua vida? O meu objetivo com isso, de compartilhar isso, ensinar a palavra, é mostrar que esse Deus é real, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas que é o texto de Hebreus que diz assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, para os nossos amigos, para as pessoas que ouvem, eu quero dizer isso, creia em Deus, creia que Ele faz milagre, creia que onde você estiver, basta pedir. Se Ele não te der agora, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nossa, que testemunho! Olha só a fé do Sérgio. Que você possa ser contagiado por essa fé, que você possa acreditar em Jesus, confiar verdadeiramente, depositar tudo diante de Jesus, acreditar no Espírito Santo. E se você começar a conversar com o Espírito Santo e acreditar nele de fato, você vai ver que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Então, em nome de Jesus, que você possa a partir de hoje acreditar no nosso Deus, em nome de Jesus.
Tenha fé, acredite. E que Deus te abençoe.